boa tarde ou bom dia, conforme a hora que nos veem e escutam. O nosso cavaleiro Celestinho está de férias na companhia do seu cunhado, o Sr. Américo Luís, que vieram de Portugal até Calgary. Por isso a razão da sua ausência. Notícias. O governo australiano reconhece a soberania de Jacarta em Timor. O primeiro-ministro australiano declarou que o seu governo trabalhista reconhece a soberania da Indonésia sobre o antigo território português de Timor-Leste e que considera os seus habitantes cidadãos indonésios. Esta foi a primeira vez que o governo trabalhista de Canberra foi além de notar a incorporação de Timor-Leste na Indochina como a sua 27ª província. A estação australiana da rádio ABC anunciou que o primeiro-ministro tinha feito o comentário numa entrevista gravada para um programa de televisão indonésio, na qual lhe tinha sido perguntado qual a atitude do seu governo em relação a Timor-Leste. Sobre Timor-Leste foi noticiado que o primeiro-ministro australiano afirmou: reconhecemos a autoridade soberana da Indonésia. No entanto, cerca de 700 combatentes da Fretilin continuam a bater-se contra as forças da Indonésia e o governo da Indonésia diz que quer negociar com eles. O mesmo presidente prometeu uma anistia, mas só para os simples soldados. As autoridades chinesas anunciaram que o processo em curso de rejuvenescimento dos órgãos do poder afetará a partir de setembro o Bureau Político e o Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Este processo implementado numa primeira fase a nível da administração local e dos ministérios pela velha guarda da Revolução Chinesa desde há quase 36 anos no poder, contempla a substituição progressiva dos quadros dos elementos da geração educada depois da fundação da República Popular em 49. E as guerras continuam. Intensos combates na Nicarágua. As tropas da Nicarágua mantêm combates contra as forças rebeldes do norte do país, enquanto o presidente nicaraguano, Daniel Ortega, denunciou que os contras pretendem atacar Manágua. As tropas sandinistas combatem no departamento de Jinoteca, no norte do país, contra cerca de 300 rebeldes que atacaram a localidade de Pradera, informaram fontes militares. E a África continua em fogo. O Congresso norte-americano irá aprovar sanções económicas contra a África do Sul, previu o presidente do Comitê de Relações Externas do Senado, Richard Lugar. Este senador afirmou, numa entrevista ao US News and World Report, que a aprovação e sanções contra a Pretória é a maneira de dissipar quaisquer ambiguidades da nossa posição sobre o apartheid. Richard Lugar acrescentou que a ação do Congresso não será detida pelas recentes manobras do governo minoritário branco sul-africano que insiste em rígido sistema segregacionista. E está claro que a maioria dos membros do Congresso querem que os Estados Unidos tomem uma posição oficial que dissipe qualquer ambiguidade da nossa posição sobre o apartheid e na falta de vontade do governo sul-africano para terminar com ele. A maior paella do mundo que fez entrar uma população do sul de Espanha para o Guinness Book foi comida no sábado por cerca de 15.000 pessoas. A paella gigante foi cozinhada numa praia de Valesa, Málaga, e num recipiente com 10 metros de diâmetro e 15 centímetros de fundo. O objetivo que levou à confeição da maior paella foi a comemoração do Dia do Turista naquela região ao sul de Espanha. O mal dos nossos pecados. Ainda não se consegue a cura para o câncer e logo outro mal se aproxima. Estou a falar da SIDA ou do AIDS. São já 14.000 casos em cerca de 7 anos que, por enquanto, não fazem uma epidemia, mas para lá caminha. A peste negra matou 25 milhões no meio espaço de tempo, mas a SIDA é neste momento o primeiro problema de saúde nos Estados Unidos e começa a ser também na Europa. Dos 14.000 casos até agora detectados, numa progressão que duplica todos os 10 meses, cerca de metade já morreram. Na Europa surgem 14 novos casos por semana. No Brasil há 300 casos só em São Paulo e em Portugal já algumas dezenas de casos detectados. A relativa facilidade de contágio, a par da impotência médica para descobrir um remédio ou vacina, fazem recordar que as grandes epidemias começam assim. Trágica derrota do Make Love, Not War, a guerra continua a matar e agora o amor também. Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota fez 600 anos em 14 de agosto. Aclamado rei Dom João I e para a continuidade do país, era necessário um encontro entre as forças de Castela e de Portugal. Dom Nuno Alves Pereira escolheu cautelosamente o terreno, preparou, pensou, de diversas formas e esperou. As tropas inimigas aproximavam-se do local onde estavam os portugueses. Já tarde, impossível de adiar como era possível, fora deste conjunto de urgências, de uma análise ligada das agências políticas,
O campo português estava disposto com uma vanguarda aguerrida e atraente para os atacantes, aliviada por duas alas fortes, temíveis e bem defendidas. Os cavaleiros castelhanos e franceses fizeram recuar essa mesma vanguarda, mas as alas nada sofreram. O fato redundou no esmagamento dos castelhanos, que encontram a resistência da segunda linha, enquanto as duas alas bem prevenidas destruíram os francos castelhanos, que tinham entrado no quadrado e que se lhe seguiram. Foi a vitória, a grande vitória de Alves Barrota e da nossa independência. Freitas do Amaral, o candidato a Presidente da República, homenageado na pobre Vazinha, afirmou que cumpriria promessas que Sá Carneiro não conseguiu levar ao fim. O APU espera que seja eleito um deputado pelo Círculo Eleitoral da Europa. As legislativas serão o óbito das experiências socialistas, afirmou convictamente um dirigente do CDS. Morreu Vassal e Silva, o general que disse não a Salazar. O general Manuel António Vassal e Silva, último governador-geral do ex-Estado português da Índia, faleceu em Lisboa com 84 anos. A morte do general Vassal e Silva registrou-se ao fim de quase um mês de internamento no Hospital Militar de Lisboa devido a uma doença prolongada. Vassal e Silva foi o último governador-geral do ex-Estado português da Índia, que em 17 de dezembro de 1961, após um ultimato lançado pela União Indiana a Portugal, foi tomada por cerca de 45 mil soldados. Aquele general ordenou então a rendição, contrariando as ordens de Salazar, evitando assim o massacre de 3 mil soldados portugueses nascinados em Goa, Damão e Diu. Do ditador português, Vassal e Silva receberam uma intimação sinistra, ou mortos ou vitoriosos. O general não viria, porém, a acatá-la. Numa entrevista que concedeu há cerca de 10 anos, o general Vassal e Silva vincou que o único erro que o Presidente do Conselho de então cometeu foi de acreditar que Nero nunca cometeria o erro de atacar. Renano anuncia a libertação de 4 cidadãos portugueses. A Renano, Resistência Nacional Moçambicana, anunciou em Lisboa que ia libertar 4 cidadãos portugueses detidos há cerca de 3 meses em Moçambique, quando aquela força opositora ao regime de Maputo os raptou na estrada que conduz à fronteira com a África do Sul. O anúncio da libertação dos 4 portugueses foi feito à NOP pelo delegado daquele movimento para a Europa, Jorge Correia. O referido elemento disse que a Renano liberta 4 cidadãos portugueses em seu poder há quase 3 meses, por um ato de pura boa vontade do presidente Afonso Dalla Cama. A libertação ocorre por motivos humanitários e porque o objetivo da luta da Renano é a defesa dos direitos do cidadão nacional ou estrangeiro, disse o delegado da Renano. Aquele porta-voz acrescentou que futuras capturas de cidadãos portugueses não receberão este tratamento de boa vontade, porque o governo português e o seu Ministério dos Negócios Estrangeiros nada fizeram, voltando ao mais completo ostracismo os seus cidadãos. Cerca de 100 mil portugueses isentos de pagar eletricidade. Coisas boas em Portugal. Entre 75 e 80, o consumo de eletricidade das famílias portuguesas aumentou 2,5 vezes mais rápido que os seus rendimentos. Pelo menos 100 mil portugueses gozam do privilégio de não pagar eletricidade, ou seja, os cerca de 25 mil trabalhadores da EDP e respectivos agregados familiares. Manuel Aguiar inaugurou um monumento ao imigrante em Paúl, Covilhã. A secretária de Estado da Imigração inaugurou em Paúl, Conselho da Covilhã, um monumento ao imigrante português. A história do imigrante confunde-se com a história do próprio povo português, afirmou Manuel Aguiar, para acrescentar que os imigrantes portugueses são monumentos vivos de Portugalidade em terras longínquas. É preciso que o seu capital da experiência e de poupanças possa agora germinar, criando postos de trabalho e desenvolvimento regional, acrescentou a secretária do Estado. No monumento da autoria do escritor paulense a Setúbal, pode ler-se homenagem do povo de Paúl aos seus imigrantes. A iniciativa partiu de uma comissão constituída por atuais e antigos imigrantes e com apoio da Secretaria de Estado. Festival do Imigrante na Pateira de Formenteros. A Associação Pró-Imigrante vai promover, com o apoio da Secretaria de Estado de Imigração do Governo Civil da Aveiro e da Comissão do Turismo, o 7º Festival de Imigrante na Pateira de Formenteros. Até nos bombeiros somos bons. Conseguimos ganhar em cadetes uma Olimpíada entre bombeiros. Os bombeiros de Rebordosa, competindo com 18 formações de vários países, nas Olimpíadas de Campo, na categoria de cadetes. Não foi uma proeza isolada para a Corporação da Rebordosa. Para mostrar que assim é, Mário Sousa, comandante da Corporação, apoia-se na breve história mais brilhante da carreira dos cadetes. No ano de 83, conquistaram o primeiro lugar no apuramento nacional que se efetuou na Guarda, nas circunstâncias do quais estariam à Holanda, onde os acompanhou a Corporação de Leixões e tendo os penafalidenses alcançado o 6º lugar contra 11 dos
11 primeiro dos matosinhenses. Isto com 21 países em disputa. Agora foram campeões. Cerimónia para renovação de votos de casamento. Milhares de quenianos que renovaram os seus votos de casamento perante o Papa João Paulo II numa cerimónia simbólica em que se destacou o principal tema da deslocação de Santo Padre por África, o casamento e a família. O arcebispo de Nairobi, cardeal Maurício Otunga, falou também à multidão que funcionários governamentais calcularam em 100 mil pessoas no decorrer da cerimónia realizada no Parque da Independência. Um casal queniano, casado há 45 anos, renovou simbolicamente os seus votos, primeiro em Swahili e depois em inglês, perante o pontífice, e pediu a todos os outros casais que ali estavam que fizessem o mesmo. A cerimónia ocorreu no final de um congresso eucarístico que decorreu uma semana e que levou a Nairobi milhares de fiéis de todas as partes do mundo para discutir o tema da família cristã. Na sua homilia, dedicada inteiramente ao tema da família, João Paulo II declarou: ações anti-vida, como a contracepção e o aborto, são erradas e não são dignas de bons maridos e esposas. O Papa exortou as pessoas que assistiam à missa a estudar o planeamento familiar natural. José Barradas, o arrependido das forças da CP25, não sobreviveu. José Manuel Barradas, o arrependido do processo da CP 25 de Abril, faleceu após sucessivas paragens cardiorrespiratórias, disse à NOP Nuno Reis, médico do Serviço de Neurotraumatologia do Hospital São José em Lisboa. Nuno Reis disse que o coração do mais célebre arrependido do caso das Forças Populares 25 parou 7 vezes, não tendo sido possível reanimar o doente e à última paragem cardiorrespiratória. O corpo de José Manuel Barradas, atingido com vários projéteis dias antes do início do julgamento das Forças Populares em julho, foi depositado na Casa Mortuária do Hospital São José para posterior autopsia. Entre Açores e continente vai regularizar-se o transporte de gado. A Transinsular vai fretar o navio estável Cristina I para efetuar regularmente o transporte de gado entre os Açores e o continente, disse a ANP. O navio tem espaço para 750 mil cabeças de gado e deverá iniciar a operação em breve. A assinatura do contrato com os armadores do Cristina I depende de pareceres das associações agrícolas dos Açores e da Secretaria Regional de Transportes e Turismo. O navio estável vai fazer 3 viagens por mês entre os Açores e o continente, e em cada uma delas terá uma escala em Ponta Delgada. A Transinsular alega que o Cristina I não ficará com a carga completa até atracar em 2 ilhas açorianas, sem que uma delas seja São Miguel, onde existem as maiores quantidades de gado para exportação. Entretanto, o navio estável Iris Provider está a embarcar em Ponta Delgada 1.200 cabeças de gado para transportar para o continente. O navio foi fretado pela Transinsular para fazer uma única viagem entre o arquipélago açoriano e Lisboa. Saboal. A Guarda Republicana apreendeu 280 cabeças de gado. A Guarda Fiscal de Saboal apreendeu 10 cabeças de gado cavalar e bovino na zona do Poço da Legiosa, Concelho de Saboal, que se destinava ao contrabando. Aquela força policial da fronteira apreendeu na semana passada 155 ovelhas e 15 cabras na região de Val de Espinho, junto à fronteira com a Espanha, no Concelho de Saboal, que se destinava também ao contrabando. A apreensão de todo o gado foi efetuado a desconhecidos e abatido no matador da região. Por um lado, vem gado dos Açores, por outro lado, manda-se para a Espanha. E agora, terminar as nossas notícias, vamos apresentar o artista brasileiro Ângelo Máximo.
ao Mosaico, por acharmos de toda a conveniência falarmos sobre uma carta que foi recebida do Alberta Cultura e que diz respeito à comunidade portuguesa, pois o Pinto Ferreira recebeu essa carta, estudou-a, tem na mão e por conseguinte vai lê-la para todos tomarmos conhecimento na comunidade do que se está a passar. Pinto Ferreira, és capaz então de fazer o favor de ler a carta? Obrigado, Carlos. Ok, a carta vai ser dita, as partes principais da carta vão ser lidas e traduzidas, de mais importância para a comunidade. Em novembro de 1984, o governo da Alberta criou o Alberta Cultural Heritage Hut e reestruturou o Alberta Cultural Heritage Council. Esta organização existe desde 1973. Tem funcionado como um órgão provincial e tem levantado assuntos de interesse para as comunidades étnicas à atenção do governo através do Ministério da Cultura. Durante os 12 anos de história, este Conselho fez recomendações que o governo considera de grande valor e evidenciamos especialmente o Heritage Language Programs, Alberta Heritage Day e Alberta Cultural Heritage Act. Desde há alguns anos se tem levantado diversas dificuldades quanto à representação de todas as comunidades étnicas, de todas as regiões da província. Porque a maioria dos membros desta comissão são de Calgary e Edmonton, os pontos de vista das localidades mais pequenas e rurais nunca são apresentados. Foi decidido por este Ministério dividir a província por áreas e aumentar o número de membros de 70 para 200, o que pensamos que dará maior representação de todas as comunidades da província. Em virtude de tal, convido a eleger um representante que será escolhido entre todas as organizações da lista anexa para que seja o representante ou porta-voz do Distrito de Calgary neste Conselho. O período de tempo do vosso representante será de setembro de 1985 a 31 de março de 1987. A eleição do vosso representante deverá ser feita em consulta com todas as vossas organizações da lista que enviamos. A Associação Filarmónica Portuguesa de Calgary, Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady of Fatima School, Escola Portuguesa, Portuguese Community Television, Programa Mosaico e a Portuguese Society of Calgary. Por favor, submetam o nome do vosso representante até ao dia 6 de setembro do corrente ano. No fim do mês de setembro ou princípio de outubro será feita a primeira reunião com todos os membros de Alberta em Edmonton. Por ser difícil manter a lista de organizações em dia, gostaríamos que nos informassem de possíveis alterações. Encorajo-vos a eleger um membro para representar a vossa comunidade na Alberta Cultural Heritage Council e, entretanto, envio as minhas sinceras saudações até à reunião efetuar-se em outubro. Sinceramente, Mary Le Messier, Ministro da Cultura da província de Alberta. Quero com isto dizer de que quase todas as organizações receberam esta carta. Até por falar em organizações, até devo dizer que a Portuguese Society não recebeu a carta, mas agora, perante este papelzinho que tem aqui na minha frente, é que em vez de ir para a Portuguese Society foi enviada ainda para o tesoureiro do ano passado, para o Ciabarro, e por conseguinte a carta não está no clube, ou pelo menos até ontem não estava lá. Não há dúvida nenhuma de que é de uma necessidade premente que as organizações se encontrem antes do dia 6 de setembro para realmente fazer a eleição de uma pessoa que seja escolhida por todas as organizações, não é essa a tua opinião? Eu acho que sim, pá, Carlos, porque até este momento, ora, estamos dia 20 e eu acho que dia, Carlos? 24. Dia 24, dia 25, portanto, dia 25 temos 2 semanas. Pá. 2 semanas somente. 2 semanas para nos reunirmos. Eu acho que eles encorajam-nos para que tenhamos um representante e só não temos um representante se nós não quisermos. Curioso que ontem o Manuel Muniz também faz parte da Filarmónica, veio-me falar sobre a dita carta, veio-me falar, saber o que é que o clube pretenderia fazer, se havia alguma coisa, e claro, perante a minha estranheza, a gente no clube não sabe nada, ouve falar, mas já que temos aqui uma carta, já estamos ao corrente, pois eu acho que toda a necessidade que realmente a gente se junte. De mais a mais este ano, como sabes, o clube já tomou uma atitude bastante positiva em relação às outras organizações,
com a oferta que Sim. teve dos seus salões para se realizarem festas absolutamente gratuitas e por conseguinte é de contar. Na tua opinião, e para que já agora o público tenha conhecimento, o que é realmente o Alberta Cultural Heritage Council? Tu sabes dar uma ideia em pormenor do que é, para que existe? O Alberta Cultural Heritage Council é um departamento que não é do governo, mas foi criado pelo governo para, em função do que o for votado e o que for decidido, o governo, em função das opiniões desse Conselho, tomarem atenção e fazer essas recomendações e possivelmente serem leis sobre isso. E este Conselho é principalmente à base de comunidades étnicas. Comunidades étnicas. Ok. Por conseguinte, esse Alberta Cultural Heritage Council está formado precisamente para, talvez, aquilo que eles dizem nas cartas, é preservar, encorajar a divulgação, os costumes de cada região, de cada terra, de Portugal, da Espanha, de todos os que se encontram aqui. Não será isso? É isso, é isso. Por conseguinte, com certeza vai haver fundos, até talvez, quem diz para a Filarmónica, diz para o grupo folclórico, diz para outras atividades, não é verdade? Temos o folclore, temos a língua portuguesa, embora muitas vezes as pessoas não deem muita atenção aos filhos a aprender a língua portuguesa, mas eu acho que é importante. É importantíssimo. Temos a música e temos todas as nossas tradições e sermos representados e sermos dignificados perante o governo. Ora, vai lá, escusado estar a dizer, de que se cada organização indicar um nome, automaticamente não vão ser aceitos, porque só vão ser aceitar um nome. Não é verdade? Eles só pedem um nome, que todos se reúnam para que elejam uma pessoa. Por conseguinte, nós vamos ter 15 dias, e eu acho que é tempo já mais que suficiente para que tenhamos uma posição positiva dentro da comunidade e eleger uma pessoa que nos mereça que tenha interesse também pelas coisas da comunidade. Não é só eleger a pessoa, é preciso que tenha interesse, porque na realidade quem vai para lá não vai ter ordenados, não vai ter nada, é um trabalho que vai fazer facultativo, que vai reunir talvez que uma vez, 2 ou 3 vezes por ano. Não, eles falam em possivelmente meia dúzia de vezes por ano, mas eles propõem, eles dirigem-se às organizações, vêm os presidentes ou os diretores das organizações, mas não significa que esses presidentes ou diretores das organizações tenham que ser um deles. Agora, o que nós temos é que nos juntarmos, organizarmos e chegarmos a um consenso de votarmos ou elegermos alguém que realmente possa representar a nossa comunidade. Além disso, todas as despesas inerentes a estas reuniões, quando elas não são em Algari, quer dizer, deslocações e estadias, são pagas pelo Alberta Cultural Heritage Council, não é verdade? Isso é que é pago. Mas, Carlos, mas já ouvi diversas pequenas conversas que o cargo vai ser pago. O cargo não é pago. O cargo não é pago. Isto é tudo, é um cargo baseado em organizações comunitárias, organizações em que não há envolvido dinheiro. Sem dúvida nenhuma. Poderão, se houver uma reunião em Edmonton, eles pagam os transportes e a estadia lá, mas não é nada para se ganhar dinheiro. E penso que nós devemos ir para a frente com este assunto, devemos ter representantes e devemos olhar para o melhor ou dos melhores que possam representar a nossa comunidade. Evidentemente, por isso, eu faço um apelo a todos aqueles que estão à frente das organizações que foram citadas, ou seja, da Filarmónica, da Igreja, da Escola e nós próprios, afinal, também do programa Mosaico, para que nos encontremos o mais rapidamente possível e elejamos uma pessoa para este Conselho. Depois do programa, vamos tentar entrar telefonicamente em contato com todas as organizações para ver se tentamos resolver já, organizar um dia para uma reunião, porque acho que já estamos em tempo, 2 semanas. Acho perfeito. Mais alguma coisa? Para já é só isto. Eu acho que é um assunto de conveniência para que a população deve saber, porque não se justifica que se eleja um representante. Sim, que a população não sabe. E a população não sabe, porque eles até falam aí na carta que diz que desde há 6 ou 7 anos têm problemas com os representantes, mas, ao fim e ao cabo, há 12 ou 13 anos que eu saiba, não tenho conhecimento que haja algum representante da comunidade portuguesa. De Calgary, de Edmonton e... Tem. Edmonton. Portanto, eu acho que não devemos perder a oportunidade, porque não é por trás
dos edifícios que se vai tratar dos assuntos. É pela frente. É pela frente. Porque é o seguinte, mais uma vez, esperemos que desta vez nos sentemos todos, resolvamos os nossos problemas e agora vamos, já que estamos a falar em cultura, vamos ao folclore com Vamos, não vás ao mar, Toino, pelo rancho de folclore da Nazaré. Eu fui de Lisboa a Sintra, a casa da tia Jacinta,
acabaram de ver e ouvir Marieta Peçanha em Ponha Aqui o Seu Pezinho e Rua Acima, Rua Abaixo. Faleceu em BC o pai da Maria Lourdes Pedro. À família enlutada apresentamos as nossas condolências. A Filarmónica de Calgary vai ter o seu segundo adversário no dia 28 de setembro, e já muito próximo, porque a banda de Edmonton vem a Calgary, vai haver baile, vai haver bons petiscos, enfim, não vai faltar nada no Ukrainian Centro, onde se fizeram as missas da Portuguese Society. Por conseguinte, não esqueçam, a Filarmónica está em festa no dia 28 de setembro. O Império da Trindade realizou ontem um barbecue, foi um autêntico sucesso, parabéns ao mordomo, ao Martiniano Menezes, assim como a todos os seus colaboradores. E a primeira festa do clube vai já ser no dia 5 de outubro, com certeza vamos ter uma orquestra vinda de Toronto, estamos só à espera das últimas notícias, mas no dia 5 de outubro vai ser o primeiro baile, a primeira grande festa na Portuguese Society. Há dias, ou seja, na segunda e terça-feira passada, o clube teve o seu casino, como todos já devem saber, foi um autêntico sucesso, realmente tivemos muita sorte, trabalhou-se incansavelmente também para que tal sucedesse. O pedido para o casino já tinha sido feito na direção de há 2 anos, ou seja, do Paulo Lastinho, conseguiu-se para este ano, esperemos tê-la no próximo ano, os resultados foram bons e esperemos, claro, que todos compreendam que agora que o clube precisa de todos, embora haja já um bocadinho de dinheiro, há que também distribuí-lo e pagar a quem se deve. E agora sim, vamos passar ao desporto. Futebol. No torneio Cidade de Lisboa, o Benfica venceu o torneio e o Sporting por 2-1, com golos de Pietra e Manis pelo Benfica e Carlos Xavier pelo Sporting. No torneio de verão da Póvoa de Varzim, o Aves conquistou a taça em disputa. No torneio início da Associação de Futebol do Porto, o Porto ganhou o Aves por 16-0 e o Passos Ferreira empatou uma bola com o Penafiel. Nivaldo está certo no Portimonense por 2 épocas. Alberto Vasco Lopes, que no ano passado jogou pelo Monenses, mas com contrato pelo Benfica, deve ir para Chaves. Entre o Portimonense e o Silves, como no hóquei, murros em vez de futebol e o jogo-treino acabou. Aquilo que poderia ser um bom espetáculo de jogo-treino, permitindo aos técnicos das duas equipes escolherem indicações úteis, acabou por se transformar no arraial da pancadaria. Aconteceu no relvado do Estado Major Neto, segundo estado em construção do Portimonense, situado junto à Praia da Rocha. Quando as equipes do Portimonense e do Silves disputavam entre si um jogo-treino, que era evitado pelo ex-jogador do Portimonense César, que se mantém no clube como adjunto. Houve pancadaria da pancadaria grossa. Também na Itália, batalha campal entre os da pancadaria grossa. Também na Itália, batalha campal entre os adeptos do Pisa e Sampdoria. Uma verdadeira batalha campal entre adeptos destes clubes surgiu antes do encontro particular de futebol disputado na quarta-feira em Viareggio. Os grupos rivais armados de pedras e garrafas envolveram-se em confrontos antes de jogo que serviu de preparação para o início da época do campeonato italiano de futebol. O Sampdoria ganhou o encontro, mas da batalha não se livraram. E, por falar em batalha, já se eleva a 39 as vítimas de Eisel em Bruxelas. Deixou o colo da mulher por causa do Colo-Colo. Os empates infindáveis do clube Colo-Colo levaram o marido a deixar a mulher, que ainda por cima é fada University de Chile. Escreveu ela mesma no Jornal da Quarta. A mulher, abandonada, escreveu uma carta explicando o seu drama. Conta ela que a verdade é que quando o Colo-Colo ainda só tinha 3 empates, o marido já andava feito um energume. Até agora o Colo-Colo disputou 9 partidas sem uma única vitória na Liga Oficial do Futebol Chileno. Domingo passado, quanto à mulher, o marido chegou a casa muito contente porque o Colo-Colo tinha empatado. Resultado, a mulher chamou-lhe a atenção porque a Universidade ganhou e o homem saiu de casa. Geólogo bate recorde de velocidade do Canal da Mancha. A moda antiga voltou. Um geólogo norte-americano estabeleceu um novo recorde de velocidade ao atravessar a nado o Canal da Mancha em 8 horas e 20 minutos. Um jovem ainda é surfista e estabeleceu a ligação entre Porto Santo e a Madeira. Um jovem de 21 anos realizou em prancha e de surf a travessia entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. José António Fabrício é o seu nome, que pratica a modalidade há 5 anos, chegou à marina do Porto de Funchal pelas 20 horas, onde era aguardado por centenas de pessoas depois de correr 40 milhas durante mais de 9 horas. Em Toronto, o Canadá em futebol empatou com a Costa Rica a uma bola e comprometeu a sua classificação para o México. No México já não há quartos em hotéis de turismo e de 5 estrelas, por isso acautelem os que lá pretendem ir.
Em ciclismo, a Volta a Portugal foi ganha por Marcos Chagas de Sporting, cuja equipe também venceu. O segundo classificado foi o velho, o eterno Lau, Venceslau Fernandes, que perdeu no contrarrelógio final a camisola amarela. E a Cássio Silva venceu a 39ª edição da Taça Agostinho, disputada em Milão, na Itália. Em automobilismo, Somerset Prost venceu na Áustria, seguido de Senna e de Alboreto. As 6 provas do fim do campeonato de condutores seguem à frente de Prost e Alboreto com 50 pontos cada um e são os únicos com possibilidades de vencer. Um desconhecido soviético nas nuvens passou a fasquia a 2,40 m. O recorde de Povar Nitzin era de 2,26 m. O atleta soviético Rodolfo Povar-Nitzin estabeleceu um novo recorde mundial no salto em altura com 2,40 m na taça de atletismo da União Soviética. Em atletismo, a União Soviética venceu o europeu de atletismo em homens e senhoras. Carlos Medeiros, o saltador açoriano, bateu o recorde de Portugal do salto em comprimento, saltou 7,66, bateu no recorde que já tinha 22 anos e que pertence a Pedro de Almeida com 7,62. Carlos Medeiros é natural de São Miguel, tem 26 anos de idade e no próximo ano será atleta do Benfica. Em natação, Yokochi é vice-campeão europeu em júniores e séniores e ainda finalista olímpico. Em 200 metros brutos é o segundo melhor europeu e vai agora estudar e nadar para os Estados Unidos porque em Portugal não tem facilidades para ir mais longe. E agora, aí está o campeonato de futebol da primeira divisão. Começou ontem com o Guimarães, com o Boa Vista, a vencer os Salgueiros por 2-0 com golos de Tonanha e de Casaca. Também ontem jogaram o Sporting e o Penafiel, mas nesta altura não sei o resultado. Hoje jogaram Porto Benfica, Guimarães Setúbal, Bolonenses Aves, Portimão Braga, Académica Chaves e Marítimo Covilhã. No futebol, em Calgary, vamos de mal a pior. O último jogo contra os Juventus perdemos por 6-3, depois de estarmos a ganhar por 3-1. Foi um jogo que, quando chega ao fim dele, ninguém se entende, ninguém se compreende, todo mundo sai amargurado, porque depois de estar a ganhar 3-1, com uma equipe como os Juventus, que não tinha nenhum fio de jogo, é quase impossível pensar em perder um jogo daqueles. Sucedeu o futebol, perdemos as esperanças ao título, mas vamos continuar, porque perder e ganhar é desporto. E agora vamos falar um pouco sobre o grande acontecimento na comunidade que se vai dar a 14 de outubro, na melhor sala, com certeza, de festas que vai haver em Calgary, ou no Centro das Artes, na 9ª Avenida, como já todos sabem, em que vamos ter a presença da grande Amália Rodrigues. Nós recebemos um vídeo que veio agora de Portugal, ainda não o vemos, vamos imediatamente passá-lo, não sabemos o que lá está dentro, mas deve ser qualquer coisa de bastante interesse para todos nós imigrantes, de ver, ouvir, escutar a grande Amália Rodrigues. O São Luís é uma requintada sala de espetáculos lisboeta. Por vários recantos, espalham-se lápides a atestar presenças famosas na arte de representar ou na canção. Para que a sua história não ficasse incompleta, faltava um nome, o de Amália Rodrigues. Numa noite recheada de calor humano, um público entusiasta, poetas, escritores, atores, cineastas, homens do espetáculo, homenagearam esta grande artista que, com uma simplicidade natural e espontânea, soube caldear o bom gosto com o sentido popular da canção nacional. Tecendo elogios calorosos ou contando histórias do seu dia-a-dia, cada pessoa que subiu ao palco do São Luís veio afinal trazer o agradecimento de todos nós. Com maior ou menor singeleza, veio dizer apenas isto: obrigado, Amália. À nossa presença trouxemos 3 nomes capazes de explicarem o verdadeiro significado da Amália Rodrigues no mundo do fado e da canção. A locutora Maria Leonor e o ator de cinema Virgílio Teixeira e o ator teatral Henrique Santana quiseram ser os porta-vozes da nossa admiração pela grande artista.
não deveria ser eu, com certeza, a explicar-vos o que é Amália, o que significa a Amália, sobretudo para aqueles que estão muito longe da sua pátria. Mesmo, e há tantos que se tivessem naturalizado franceses, não importa, no país onde estão, até por conveniência do seu trabalho, mesmo para esses, a Amália significa, com certeza, um matar de saudades muito profundo, muito nosso, muito saudosista, muito sentimental, com o fado, na voz que ela tem, cheia de comunicação, cheia de interioridade, todos aqueles que estão longe matam realmente saudades. A Amália para mim representa, é quase um símbolo hoje. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Amália, já vão há 30 anos quase. E foi uma experiência muito curiosa e durou, depois de todo este tempo. Nós temos a maior, sobretudo nós portugueses que vivemos no estrangeiro, temos uma grande admiração para a Amália, porque a Amália fez-nos sentir muitas vezes orgulhosos de ser portugueses. Da Amália posso dizer que para todos nós é uma mulher perigosamente simpática. A Amália é um perigo de simpatia. Apanhou todo Portugal, depois foi apanhar todo o mundo com a sua simpatia e hoje não estamos mais que a render-lhe uma homenagem justíssima, de que estamos muito satisfeitos de termos sido convidados para essa homenagem. Em nosso nome, muito obrigado, Amália. Nessa noite inesquecível, rodeada dos seus amigos e admiradores, Amália Rodrigues sentiu quanto a cidade de Lisboa e os portugueses que vivem no nosso país ou que labutam fora da pátria a apreciam. Quando eu estou para os imigrantes, pois sinto que eles se lembram da salsa, se lembram da sardinha, se lembram assim, da terra, dos cheiros, da alma coletiva que há em cada país. E eu sou tão portuguesa que eu sou portuguesa por condição e, portanto, não é mérito nenhum meu. Mas para além dessa condição portuguesa, eu sou muito portuguesa, sabe o que é? E isso transpira, eles sentem isso e sentem realmente que estão mais perto de Portugal e é essa só a minha vontade, é que eles se divirtam, que eles sintam, que matem um bocadinho saudades de Portugal, não todas, porque eu não gosto que eles não tenham saudades de Portugal, eu gosto que eles tenham saudades de Portugal. Ter saudade é uma coisa, ter saudades de uma coisa é um mal que faz bem, não é?
Acabamos de ver um vídeo que nos veio de Lisboa com a Amália, a grande Amália, que vai estar connosco no dia 14 de outubro. Informamos a todas as pessoas que fizerem reserva os seus bilhetes, os favor de os levantarem até o próximo sábado, porque depois não vamos poder respeitar as reservas. Há muitas pessoas que estão interessadas, os melhores lugares nós temos nas mãos e, por conseguinte, queremos fornecê-los à comunidade portuguesa. Com respeito ainda ao futebol, vamos ter 2 jogos, brevemente, um no dia 3 de setembro e outro no dia 10, o primeiro contra o Britânia, o segundo contra o Trojans, ambos no Soldice, às 8h15 da noite, ambos os jogos são às 8h15. A gente perdeu, não vamos cruzar os braços, vamos para a frente. Por conseguinte, nós vamos despedir-nos hoje com 2 fados, de Vasco Rafael, o fado é fixe e devagar, devagar. Dizem que o fado é chato, pacato, barato, mais farra que uva. Dizem que está caduco, eunuco, maluco, mais nuvem que chuva. Mas como diz alguém, o fado até faz bem. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Dizem que o fado é triste, sem xiste e que insiste em ser mau timoneiro. Dizem que está piroso, dengoso, chungoso, mafioso, fuleiro. Que bicho te mordeu, o fado é fixe meu. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. O fado é fixe, o fado é fixe, o fado é fixe, sofredor o infeliz, só choramingas talvez. O fado é fixe, o fado é fixe, o fado é fixe, mesmo sendo o que se diz, será sempre português. O fado é fixe, o fado é fixe, o fado é fixe, mesmo sendo o que se diz, será sempre português. Julgas que eu sou gozão, brincalhão, maganão, macacão, eu sei lá. Dizes que o fado é o fado quadrado, acabado, finado, coitado, desatualizado, estereotipado, enraizado é na pá. Perde o teu ar sabido que o fado é bem curtido. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão, tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Canta o fado é fixe, tem genica, tem paixão. Tem loucura e reguice, é malanga, tem mais não. Devagar, devagar, como o tempo por chegar. Devagar, devagar, como um barco a procurar farol. Vou navegar, navegar, para longe deste lar. Emigrar, emigrar, à procura de um lugar ao sol. A terra é linda, mas o mundo quer que eu vá. É cedo ainda, mas o tempo já não dá.